Bom, boa tarde a todos. Primeiro, antes de eu começar a minha fala, um aviso, né, a todos vocês. Se um dia o telefone tocar e for o Helder, tomem cuidado, porque ele pode te convidar para estar aqui. E não é fácil. Toda essa massa, essa influência, essa oportunidade imensa de ver tanta gente sonhando, tanta gente correndo atrás, executando seus sonhos, essa é uma energia transformadora que não existe tecnologia, internet que substitua, né? Então, como já nem lembro o que tem nessa apresentação, eu queria pedir desculpa para o pessoal que fez, que eu não vou usar. Então, o único jeito de eu ficar aqui sem pagar um mico imenso é contar a minha história, né? Senão eu vou ficar aqui desidratando, como eu já falei para o Helder, né? E minha história, né, é uma história muito comum. Eu nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, em São Carlos. Chegou na época de fazer faculdade, eu procurei a faculdade de engenharia mecânica mais longe da minha casa, porque eu gostava de carro e queria sair logo do controle familiar. Fui fazer engenharia mecânica em Florianópolis. 3 anos depois eu percebi que não ia acontecer nada em termos acadêmicos para mim, porque eu não conseguia conciliar estudo e beleza natural. Eu tinha que ir para um lugar ruim, ambientalmente, para eu poder me desenvolver intelectualmente. Daí eu prestei vestibular de novo, entrei na Unicamp e fiz o ciclo básico da engenharia mecânica, que equivale à Inquisição inteira, sabe? Eu fui fazer engenharia mecânica porque eu era fã do Da Vinci, né? Acho que ele nunca fez cálculo na vida dele. Então eu fiquei lá, naquele inferno astral, lendo história em quadrinho do Robert Crumb, na aula de cálculo, para ver se acabava logo. Daí um dia eu falei, eu vou derreter, né? O que eu estou fazendo aqui já? 5 anos de engenharia, fazendo Física 3 pela 4ª vez, né? Eu vou ficar aqui para sempre, né? Eu vou virar esses caras que estão aqui do meu lado. Daí eu estava lá batendo lata no campus da Unicamp, né? Andando para um lado, andando para o outro. Daí eu fui para a piscina, que é onde tudo melhora. Daí eu estava lá na piscina e vi 2 caras conversando. E eles estavam planejando uma viagem de bicicleta pela Amazônia. Falei, nossa, para uma alma desesperada, viajar de bicicleta na Transamazônica é a única salvação possível, né? Daí eu virei para eles e falei, não conheço vocês, mas eu vou com vocês. E daí eles falaram, mas como assim você vai com a gente? Eu falei, é muita coisa para explicar agora. A gente vai ficar tanto tempo junto que a gente acaba conversando no caminho. Encurtando a história, a gente foi para a Transamazônica de bicicleta. E naquela época, mesmo tendo esses desvios de comportamento, eu me achava um cara cool pra caralho. Por quê? Conhecia vários países, já tinha morado fora, né? Então eu falei, só estou esperando a coisa acontecer, porque eu sei tudo, né? Estou sabendo de tudo, já tinha ido para Disney 2 vezes. Uma semana depois de estar percorrendo a Transamazônica de bicicleta, em Brasil Novo, Medicilândia, não lembro exatamente onde foi, mas foi no coração da selva que eu entendi que eu não sabia nada, né? O cálculo, a física, era pouco para explicar tudo aquilo. E eu não realmente, naquele momento, teve uma transformação na minha vida de encontrar as pessoas no outro jeito. A gente via a floresta queimando na TV, não tem cheiro, não tem calor, né? A imagem é um resumo muito pequeno da realidade. Então ali eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa.
fazer alguma coisa por aquelas pessoas que, sem me conhecer, no final da tarde, hoje mudou muito aquela região, mas no início dos anos 90, a Transamazônica era o Velho Oeste brasileiro, era uma terra de ninguém. E essas pessoas, sem me conhecer, sem ter nenhum interesse pelo Oswaldo, sem saber meu nome, elas abriam as casas delas e muitas vezes, né, nós estávamos em 3 e a gente percebia aquele constrangimento, daí era o pai, a mãe e o filho, a gente entrava, tinha um prato com farinha e meio ovo, né? Quer dizer, não tinha nada, eles dividiram o ovo de cada um pela metade para dividir com o desconhecido, né? Então, essa é a massa das pessoas que vive na floresta, que vive na Amazônia. O que chega para a gente, muitas vezes, como em todas as situações, é uma imagem um tanto resumida do que da floresta. A floresta não é só madeira, não é só árvore, não é só bicho, né? Hoje, no bioma Amazônia, moram praticamente 25 milhões de pessoas. E quando eu voltei dessa viagem, né, eu precisei de mais 3 anos para me recuperar, né, voltar a usar sapato, essas coisas, né, eu voltar a me aceitar dentro daquela sociedade que eu saí. Eu não conseguia me conformar que eu tinha levado minha vida inteira daquele jeito, né? Na época, hoje já foi mais um tanto daquela vida, mas tudo bem. Então eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? E muitas vezes a gente sabe, tem o desejo de fazer, mas não sabe como. Então eu comecei a falar, não posso jogar, não vou prestar vestibular de novo. Uma coisa que eu tinha certeza, né? Para mim chega 2 vezes, né? Tá ótimo. Não vou fazer cálculo 3 de novo, chega. Então algumas coisas eu tinha certeza que eu não ia fazer, mas não sabia o como. Mas daí eu percebi também que a partir do momento que você tem essa inspiração, iluminação, eu não sei qual que é o termo exato para caracterizar essa sensação, mas de repente dá o tal do estalo, e você fala, é por aqui. Eu estou andando nessa linha faz tempo, não cheguei ainda em nenhum lugar, mas estou nessa. E aí eu fui fazer mestrado em planejamento energético, entender como funciona a energia. Nessa época, na Universidade de São Paulo, a gente instalar painel fotovoltaico em comunidade na Amazônia, e chegava em alguns lugares, vinha ou o poder público local, ou as ONGs locais, né, falava, não, instalar painel solar acaba com a cultura da população. Você vai interferir na cultura do caboclo. Eles estavam chamando de cultura o sujeito ter que ler com uma lamparina de querosene de noite, a hora que ele chega em casa, né? As crianças não poderem, muitas vezes, na escola, porque tem que trabalhar de dia e à noite não ter luz, né? E muitas vezes o coronel local fala, não instala o painel fotovoltaico porque meu poder sobre eles é através do diesel, né? Se eu tirar o diesel deles, eles ficam no escuro. Se eles tiverem a energia elétrica deles, eles não vão mais precisar de mim, né? Então, você vai caminhando e vai entendendo melhor as coisas e vai percebendo como que o seu conhecimento, as ferramentas que você juntou, podem te auxiliar a construir o que você deseja. Embora o que a gente deseja também vai mudando. E daí você vai precisando de novas ferramentas, né? Ou seja, quanto mais você avança, mais longe você fica do começo, né? Mais difícil é para voltar. Esse é o verdadeiro caminho sem volta. Esse evento é fantástico por causa disso. Cada um que está aqui tem uma ferramenta diferente. Um trouxe o formão, outro o martelo, a chave de fenda, e a gente vai juntando tudo isso. Depois de 10 anos na Universidade de São Paulo, bateu de novo aquela história da aula de cálculo, né? Falei, monte de paper, tem que ficar publicando, que saco. Eu odeio PowerPoint. Tinha que ficar fazendo apresentação de PowerPoint, eu achava um saco.
Daí eu falei, vamos dar outro passo para frente. Daí eu me juntei, né? Sempre eu acho que juntar é uma parte importante desse processo de implementar as coisas. Nós juntamos um grupo de pessoas e instalamos no país a primeira ONG, né? A Iniciativa Verde, que faz compensação de emissões. O que é a compensação de emissões? Hoje nós sabemos que o efeito estufa é um problema ambiental de escala global. Esse problema ele é causado pelo acúmulo de CO2 na atmosfera. Da onde vem esse acúmulo, principalmente? Nossa sociedade, né, ela é uma sociedade industrial de mercado, baseada no consumo de energia e na transformação de materiais em bens de consumo. Nesse processo, né, só para a gente ter uma ideia, quando a gente morava na caverna, nem fogo tinha, então a gente não tinha nenhum consumo energético. Né? A gente estava lá no cantinho, rezando para o leão de dente de sabre não transformar a gente em jantar. A gente não era nem o topo da cadeia alimentar, a gente era alimento naquela época. Naquela época, o nosso consumo de energia, ele se resumia à nossa energia vital. Ou seja, quanto de alimento, de energia, a gente precisava para manter nosso corpo funcionando. Isso é mais ou menos 3.000 quilocalorias por dia. Se hoje você entrar na internet e usar qualquer uma das ferramentas que foi mostrada aqui hoje, ou o trivial Google, por exemplo, você pode fazer uma conta que é pegar toda a energia que é consumida no planeta e dividir por toda a população do planeta. Eu fiz essa conta quinta-feira e dava mais ou menos 400.000 quilocal por habitante dia. Ou seja, nós saímos de 3.000 para 400.000, cada um de nós. Obviamente, um americano consome 4, 5 vezes mais energia que um sul-americano médio. Tá? Existe essa relação direta entre poder econômico e consumo de energia. Só para vocês terem uma ideia, o impacto da crise econômica nas emissões de gás de efeito estufa, ele foi maior do que o do Protocolo de Quioto. O maior acordo internacional para combater a mudança climática, ele foi menos efetivo do que a hora que, para ser chique, né, falar em francês, la maison tombée, né, caiu a casa. Né? Daí caiu a casa geral, né, despencou o consumo, despencou o consumo de energia e consideravelmente despencou a emissão de gás de efeito estufa. Então existe uma relação direta entre o modelo da sociedade que nós criamos e que nós desfrutamos e a questão ambiental. Enquanto a gente tiver uma sociedade exclusivamente baseada em consumo e comércio, enquanto a gente medir a saúde do PIB pelo percentual de crescimento, você está sendo enganado, porque isso não é replicável. O futuro não está aí. Nós temos que desmaterializar nossa sociedade. E um exemplo clássico disso é o MP3. As gravadoras odeiam o MP3. Por quê? Eles estão até se reinventando e lançando o vinil no mercado. Porque as vendas de CD estão despencando, ano após ano. Para o meio ambiente, para a cultura, para o cidadão, é a melhor coisa do mundo. O que eu juntei de música nos últimos 5 anos é 50 vezes mais do que minha coleção inteira de vinil, mais minha coleção de CD, mais as fitas cassete BASF alaranjada que estão perdidas lá no meio. Para o mercado é um problema. Hoje a grande sacada é como o mercado vai botar um freio na boca do MP3 e tirar o seu quinhão dali.
Tem um número 00 piscando aqui do meu lado esquerdo. Eu acho que significa que meu tempo está no fim. Eu só, para concluir, queria dizer que com a Iniciativa Verde, a gente tem conseguido plantar centenas de milhares de árvores por ano. Essas árvores, durante seu crescimento, absorvem CO2 da atmosfera e recuperam áreas degradadas de mata ciliar. Mas, como eu tenho esse negócio dentro da minha cabeça, eu não falei, poxa, são centenas de milhares de árvores, isso são centenas de hectares. O desmatamento na Amazônia são milhões de hectares, né? Então, eu tenho que ir trabalhar com a Amazônia. E hoje eu estou no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, buscando o meu sonho. Obrigado.